Quais são essas 12 ajudas que o anjo da guarda nos dá constantemente, ainda quando nós não nos damos conta, de acordo com esse grande doutor da igreja, São Boaventura? É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Como é importante nós atrairmos a ação dos santos anjos para a nossa vida cada vez mais, para assim afastar a influência do demônio. E hoje nós veremos, de acordo com esse exorcista, o padre Vincent Lampert e São Boaventura, o que os anjos fazem por nós continuamente. Né? Mas eles podem fazer ainda mais se nós recorrermos mais. É o que eu vou explicar agora, apenas 2 avisos rápidos. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham, um grande abraço àqueles que nos acompanham com tanta frequência, né? Aqueles que estão chegando pela primeira vez ou ainda não pediram, podem pedir o seu adesivo de São Miguel, Protegei Nossas Famílias, já bento por um sacerdote. Você pode pedir através desse telefone que está na tela e na descrição do vídeo. Agora, na descrição do vídeo também tem um link para colocar a intenção para a missa desta sexta-feira. Coloquem as iniciais dos seus entes queridos, vivos ou falecidos, as intenções particulares, pedindo uma maior devoção ao anjo da guarda, por exemplo, né? Toda semana nós temos essa missa e toda semana você pode colocar suas intenções específicas, tá bem? E o adesivo, muitos relatos eu tenho recebido de graças recebidas através desse adesivo. Como eu disse, é um sacramento, já está bento por um sacerdote, é um sacramental da Santa Igreja, porque justamente é bento por um sacerdote. Bom, então eu vou aqui citando esse livro do padre Vincent Lampert, um exorcista famoso nos Estados Unidos. E ele mostra como uma das coisas que mais auxilia na luta contra o poder das trevas é, evidentemente, a devoção ao anjo da guarda. Ele diz o seguinte: invoque o seu anjo da guarda e lembre-se que ele é mais poderoso do que o próprio demônio. Isso é interessante porque o anjo da guarda ele está na categoria inferior, né, diante dos 9 coros angélicos, o nosso anjo da guarda. Mas, apesar disso, ele é muito mais poderoso do que um demônio que estivesse, né, numa categoria superior dessa hierarquia. As Escrituras ensinam-nos a importância de nossos anjos. Nos Salmos, por exemplo, o teu anjo dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus dá ordem aos anjos para que nos guardem em todos os caminhos. No Evangelho de São Mateus, Nosso Senhor diz: vede que não desprezeis sequer desses pequeninos, porque eu vos digo que no céu os seus anjos contemplam sempre a face de meu Pai que está nos céus. São Boaventura, e aqui ele vai citar o grande doutor da igreja, extraiu da Escritura uma lista de 12 maneiras pelas quais os nossos anjos da guarda velam por nós. E aqui é bem interessante a lista que ele faz. Primeiro, a gente não espera isso como primeiro, mas primeiro, repreende-nos pelas nossas faltas. O que faz um bom educador, ele ensina e corrige. Então, nossos anjos, eles nos repreendem pelas nossas faltas. Ele não vai dizer, mas meu anjo nunca me falou nada. Justamente, aqui que está o ponto. Como nós estamos nessa terra de exílio, nós precisamos do mérito da fé, nós precisamos merecer o céu. E um desses méritos é pelo mérito da fé. É crer naquilo que Deus revelou sem ver diretamente. Por que ele revelou? Pela autoridade de Deus que revela. Então a gente vê o seguinte, que Deus Nosso Senhor, os santos, os anjos, na maior parte dos casos, eles se comunicam conosco pelas circunstâncias. Já tenho dito isso no canal. Circunstâncias, no latim, circumstare. A palavra vem daí. Aquilo que está em torno. Então, as circunstâncias, ou que a igreja chama também as causas segundas, ou seja, não há uma comunicação direta do anjo comigo, por palavras, mas através de causas segundas, não primeiras, mas segundas. Então, às vezes é um livro que eu estou lendo, é uma passagem da Sagrada Escritura que me passa pelos olhos e que me resolve um problema. Às vezes é um amigo que dá um bom conselho, às vezes é uma coisa ruim, um escândalo que a gente presencia, que nos choca, mas que nos faz tirar uma boa conclusão. Então, o anjo da guarda está continuamente se comunicando conosco através das causas segundas, ou das circunstâncias. Não é? Quantas vezes, que nós vamos ver aqui, são outros pontos,
são acidentes que eles evitam, são coisas que podem ser evitadas, que não são necessárias para a minha salvação, sofrimentos que eles evitam. Então, eles estão continuamente fazendo isso. Então, repreende-nos pelas nossas faltas. Alguém vai dizer, quem que te disse isso? Bom, o grande São Boaventura dizendo o que está na Sagrada Escritura, ele só está resumindo. Segundo, liberta-nos dos laços dos nossos pecados. Então, se nós queremos seguir o caminho da virtude e recorremos ainda mais ao nosso anjo da guarda, ele vai nos ajudar nesse ponto ainda mais do que ele já faz. Ele procura sempre nos libertar dos laços dos nossos pecados, dos vícios, né, daqueles maus hábitos que nós temos. 3. Tira de nós as coisas que impedem o bem. Alguém vai dizer, não, mas isso o meu anjo não faz a mim. Eu digo, faz sim, senhor. Observe a vida, recorra mais a ele, você vai começar a observar que ele está continuamente fazendo isso. Só que tem um problema, que nós estamos nessa terra, nós precisamos merecer, nós estamos em estado de prova. Então o anjo ele vai até o ponto em que ele não vai desrespeitar o nosso livre-arbítrio. Então ele vai até o ponto em que ele ajuda o máximo que ele pode, sem desrespeitar o nosso livre-arbítrio e sem desrespeitar aquela regra da providência por onde nós recebemos quanto mais nós pedimos. A importância, por exemplo, justamente desse apostolado que nós fazemos, nós juntos fazemos. Porque quanto mais nós pedirmos, mais nós receberemos estas ajudas. Mas se nós pararmos para observar, sairmos um pouquinho do burburinho do dia a dia, nós vamos ver quantas coisas nos foram evitadas pelo nosso anjo da guarda. E se nós pedirmos ainda mais males ainda serão evitados. 4. Constrange os demônios que nos afligem. Ou seja, ele vê que os demônios querem nos afligir e eles não permitem que o demônio vá além de uma certa conta. Depois, ele nos ensina. Novamente, através das causas segundas, de repente através de um vídeo desse, através de um livro, através de um amigo, através de repente de uma doença. Ele nos ensina, está continuamente nos ensinando. 6. Revela segredos sobre os mistérios de Deus. Quem tem devoção ao anjo da guarda começa a entender certas coisas relacionadas com os mistérios de Deus que uma pessoa que não tem devoção ao anjo da guarda dificilmente vai obter. 7. Ele nos consola. 8. Nos conforta, ou seja, nos dá força, né, dentro das agruras, das aflições da vida. Eu repito, aflições essas que Deus permite para o nosso bem, porque nós estamos no estado de prova. Sem obstáculo não há vitória. Só triunfa aquele que tiver combatido. Não é? 9. Guia-nos e nos conduz a Deus. 10. Derruba os nossos inimigos. Às vezes nós temos inimigos que são os demônios, às vezes nós temos ambientes que são inimigos nossos. Quantas pessoas hoje em dia têm vergonha de praticar a fé por causa dos maus ambientes? Se nós temos devoção ao anjo da guarda, ele derruba esses obstáculos e faz com que nós possamos enfrentar, se necessário for, a caçoada, enfrentar o ridículo para cumprir aquilo que Deus quer de nós. 11. Atenua nossas tentações. Atenua, ou seja, ele diminui as tentações que não são estritamente necessárias para a nossa prova. E 12. Reza por nós e leva as nossas orações a Deus. Isso deve nos dar muita consolação e muita alegria. Tudo aquilo que eu peço a Deus Nosso Senhor, meu anjo imediatamente leva essas orações até a rainha dos anjos e Nossa Senhora apresenta ainda com muito mais beleza do que eu apresentei. Ela purifica minhas orações e leva até o trono de Deus Onipotente. Então, veja, essas são 12 coisas que os anjos fazem continuamente por nós, mas muito especialmente, muito mais abundantemente para aqueles que pedem. Daí a importância da devoção ao anjo da guarda. Fica essa reflexão para hoje e amanhã nos vemos na sexta-feira de perguntas e respostas.